Boa tarde, meu nome é Silvana Machado Ribeiro, eu sou advogada e professora de Direito Penal. Hoje nós vamos ter uma aula aqui relativa ao nexo de causalidade. Bom, o nosso Código Penal, seu artigo 13, adotou a teoria dos equivalentes dos antecedentes causais, que é a mesma coisa aqui, teoria da sine qua non. Então nós vamos tentar explicar o que é isso. E, dentro dessa teoria, nós vamos explicar hoje as causas absolutamente independentes. O que são as causas absolutamente independentes? Essa matéria está dentro da matéria de nexo de causalidade. O nosso Código Penal adotou a teoria dos equivalentes dos antecedentes causais, ou teoria do sine qua non. Bom, que está no artigo 13, que é o que nós vamos explicar. Mas, qual é o problema dessa teoria? O problema dessa teoria, quando a gente vai explicar, a gente tem que explicar ela na linha do tempo. E sempre em comparação a duas condutas. A conduta de A e uma outra conduta, comparando, certo? Aqui nós temos o A, que é o autor. O autor dá um tiro, aqui é a conduta, dá um tiro em B, que vem a falecer. Entre a atitude, a ação de A e o resultado, existe um nexo causal. O que é que significa isso? O nexo causal é aquele elo que liga a conduta do autor ao resultado, no caso aqui o resultado morte. Então, se A deu um tiro em B e B veio a falecer, nós podemos dizer, a princípio, que A causou a morte de B. Há nessa conduta um nexo de causalidade. Isso é bem claro. Daí dizer que o autor queria matar, se há dolo, se não há, se foi um tiro por acaso, um disparo de arma sem querer, é outra coisa. Aí nós estaremos dentro da seara do dolo. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do nexo de causalidade. Bom, a teoria das equivalências dos antecedentes causais diz o seguinte: toda a conduta que acontecer entre a ação de A e a morte de B, tudo que acontecer aqui, que tenha causado a morte de B, significa que é causa da morte, certo? Só que isso fica muito claro quando você está analisando somente uma conduta. Ou seja, se você a princípio olhar que A deu um tiro e matou o B, é fácil para qualquer pessoa enxergar aí o nexo de causalidade, certo? Quando existe só uma conduta, só um fator que tenha causado a morte de B. Mas se existe mais de um fator, que nós vamos falar que são as causas, as outras causas que estão concorrendo com a conduta de A, podem ser causas pré-existentes, causas concomitantes ou causas supervenientes. Aí é que começa a confusão. Então, quando a gente fala que uma causa pré-existente foi a causa da morte de B, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que, comparando a conduta de A, que deu um tiro e o B morreu, com uma causa pré-existente, há uma concorrência de causas. Se no futuro for verificado que, na verdade, a causa da morte de B não foi a conduta de A, e sim a causa pré-existente, que eu vou chamar aqui de CP, causa pré-existente, essa causa que morreu, que matou B, então significa que se essa causa foi a causa que matou B, significa que a conduta de A não matou B, certo? Então, como é que nós vamos ver isso? Vamos ver através de um exemplo. Vou dar um exemplo. A dá um tiro em B. Só que B não morreu em decorrência do tiro. O tiro passou de raspão no braço. E B vem a falecer porque ele tinha
não sabia que B tinha tomado veneno, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui, falar? É que a conduta de tomar o veneno, que foi a causa que deu a morte de B, é uma conduta pré-existente à conduta de A. Então, verificado isso, o que acontece? Essa causa pré-existente, absolutamente independente, por que ela é absolutamente independente? Ela é absolutamente independente em relação a quê? Em relação à conduta de A que deu o tiro, certo? Então, se essa conduta pré-existente for absolutamente independente, significa que somente essa causa que deu a morte de B, e não a conduta do tiro. Sendo assim, verificado isso, significa que a conduta de A, por conta da conduta pré-existente, essa conduta pré-existente, ela, como ela foi absolutamente dependente, ou seja, somente ela que deu a morte, né, causou a morte de B, significa que ela quebra o nexo causal. Se ela quebra o nexo causal, significa que o tiro de A não foi a causa da morte de B. Então, se o tiro de A não foi a causa da morte de B, significa que não se pode imputar a A o crime de homicídio, certo? Embora toda a aparência do fato a gente fique na dúvida, mas ele não deu tiro? Sim, ele deu tiro, mas o tiro provocou a morte? Não provocou a morte. Se o tiro não provocou a morte, não teve o resultado morte no crime. Então, A não é responsável. Qual que seria a responsabilidade de B em relação à morte de A? Qual seria a responsabilidade de A em relação à morte de B? Com a exclusão do nexo causal, significa que exclui a imputação do resultado. Qual é o resultado aqui? O resultado é morte. Então, pela morte, ele não pode ser responsabilizado, certo? Mas, pelo caput do artigo 13, ele vai ser responsabilizado pelo que ele causou anteriormente. Então, vamos ver aqui. Se ele deu um tiro e simplesmente feriu A, ele causou uma lesão no braço, né? Uma lesão. Então, ele só pode responder por lesão corporal grave, se for o caso, mas nunca pelo homicídio, certo? Então, concluindo, em relação à conduta pré-existente, se a conduta pré-existente, que no caso aqui que nós demos de exemplo, seria o envenenamento de B por ele mesmo, já que ele tomou o veneno, se essa conduta exclusivamente causou o resultado morte, significa que é uma exclusão do nexo causal da conduta de A. Havendo a exclusão do nexo causal, significa que não pode ser imputado a A o resultado morte. Mas, pelo caput do artigo 13, o A vai responder pelo quê? Vai responder porque ele causou antes do resultado. E aí entra o dolo. Se o A deu um tiro com a intenção de matar B, mesmo que não tenha ocorrido a morte em decorrência do tiro, o A vai responder por tentativa de homicídio. Se o de tiro não foi para matar, houve um disparo de arma de fogo sem querer, por exemplo, mas causou um ferimento em B, daí A vai responder por lesão corporal grave, certo? Bom, concluído isso, vamos agora para outra causa, para a causa concomitante. O que seria a causa concomitante? A causa concomitante é uma causa que, na mesma hora da conduta de A, quando A age em relação a B, essa causa existe ao mesmo tempo da conduta de A. Por exemplo, A dá uma facada em B e na hora que ele desfere a facada em B, B tem um ataque cardíaco e morre em decorrência do ataque cardíaco e não em decorrência da facada. É uma causa concomitante. Por quê? Porque ela ocorreu no exato momento da conduta de A, que foi dar a facada. Então, a causa concomitante também exclui nexo causal, certo?
Porque apesar dela ocorrer ao mesmo tempo, ela foi a causa exclusiva da morte de B. Por isso, ela ser absolutamente dependente da conduta de A. Também, há uma exclusão do nexo causal, portanto, uma exclusão da imputação do resultado morte a A. Então, sendo assim, com a exclusão do nexo causal, A vai responder pelo que ele tiver causado. Da mesma forma que no exemplo anterior. Se ele deu uma facada somente para ferir, ele vai responder por lesão corporal. Se ele deu uma facada com a intenção de matar, a dolo, então ele vai responder por tentativa de homicídio. Mas jamais ele vai responder pelo homicídio, porque a conduta dele não causou a morte. O que causou a morte foi a causa concomitante, que foi o ataque cardíaco. E, por último, as condutas supervenientes. A conduta superveniente, ela é sempre superveniente, ou seja, ela é posterior a quê? Ao resultado. Sempre, então, na linha do tempo, a superveniente, ela vem após o resultado, certo? Então, para se fazer um exemplo da conduta superveniente, causa absolutamente dependente superveniente, nós temos o exemplo de que A coloca veneno na conduta de B, A coloca veneno na comida de B, que vem a falecer devido ao desabamento do prédio, certo? O que aconteceu aqui? Quando A colocou o veneno na comida de B, ele tinha intenção de matar, certo? Ele colocou o veneno. Mas vamos supor que ele errou na dose. Ele não colocou o veneno que ele poderia ter causado a morte, né? Não foi um veneno, ele poderia simplesmente ter ficado com mal, enfim, passado mal, ido para o hospital. Eu sei que o veneno que ele colocou, apesar da intenção dele ter sido matar, não causou a morte, certo? E aí B vinha a falecer porque o prédio desabou. Aconteceu uma coisa, desabou mesmo, naturalmente, desabou, pá! E ele morre em decorrência do desabamento. Então, essa causa superveniente também exclui o nexo causal. Por quê? Porque ela é absolutamente dependente da conduta de A e ela é superveniente ao resultado. Ou seja, o resultado, qual o resultado? O resultado que A gostaria de fazer, que seria matar por conta do envenenamento. Mas não aconteceu isso, certo? Com a conduta de A colocando veneno, há uma linha aqui, ó, do tempo que entre a conduta de A de colocar o veneno e a morte, veio uma outra causa posterior ao quê? A ação de A de colocar o veneno, que veio e matou B, que foi o desabamento. Então, terminando isso, nós terminamos as causas absolutamente independentes. Todas excluem o nexo causal, portanto, excluem a imputação ao autor, ou seja, a imputação do crime cometido, né, supostamente cometido, que seria a morte. E com isso, com a exclusão do nexo causal, exclui também a responsabilidade pelo resultado morte. Mas, pelo artigo 13 caput, ele vai responder por quê? Por aquilo que ele tiver causado. Da mesma forma, então, os três exemplos aqui, o A vai responder pelo que ele causou. Se for lesão corporal, lesão corporal. Se for lesão corporal, leve. Se for uma tentativa de homicídio, se houver dolo de matar, vai ser por tentativa. Muito bom, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês. E na próxima aula a gente vê uma outra matéria. Muito obrigada.